a Deus por nossa vida, nossas vidas, pela saúde, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelos amigos e pela vontade de Deus dirigida a nós. Hoje o nosso assunto é a prática religiosa do jejum. Eu vou expor o conteúdo, depois a gente vai fazer uma discussão e depois a gente vai para o café e encerra com o café. Tudo bem? É muito importante que os irmãos anotem dúvidas e é muito importante que depois a gente faça as perguntas. A participação do ouvinte com suas perguntas é muito importante. Então vamos sempre ter aquele momento para as perguntas. A prática religiosa do jejum. O tema dá a ideia de que há um jejum religioso e um jejum não religioso. Nós estamos falando do jejum religioso, a prática do jejum religioso. Uma pessoa está no hospital esperando para fazer uma cirurgia, ela fica em jejum. Mas não é por motivo religioso, é por problema de tratamento de saúde. Ou alguém que não come nada, está sem comer porque não tem o que comer. Então é um jejum compulsório. A pessoa faz jejum porque é outro jeito, tem que ficar em jejum. Então o nosso tema é a prática religiosa do jejum. O jejum como expressão da fé. O jejum como expressão da religião. E os irmãos certamente vão ficar surpresos de ver o que a gente tem para avaliar, para analisar. Tá bom? Então vamos lá. O jejum religioso tem origem na prática religiosa pagã, de tentativa de manipulação das divindades por meio de certos rituais envolvendo o corpo humano e elementos da natureza. Isso é a magia. O jejum cristão, o jejum que se pratica nas igrejas cristãs, ela está paralela com a prática pagã de manipulação da natureza. Quer dizer, eu faço uma coisa com o meu corpo e lá em cima o divino tem que agir. Quer dizer, é uma forçação de barra. Eu faço alguma coisa. Eu vou na montanha, oro na montanha, e aí Deus vai tomar uma atitude em relação a isso. Isso é manipulação. Isso é manipulação da natureza para conseguir alguma coisa da divindade. Certo? Então, na Umbanda, as pessoas levam ofertas para as entidades e as entidades agem a favor dela. O jejum pode ser comparado com essa prática, essa manipulação da natureza, que é a magia. Eu aprendi com o meu professor de que há uma diferença entre religião e magia. Na magia, são envolvidos elementos da natureza. Por exemplo, eu quero que Deus me abençoe, eu levo uma rosa para a pessoa lá, o pastor ungido. Então, isso é uma manipulação da natureza. Eu estou usando um elemento da natureza para chegar a Deus. Isso é magia, não é religião. Paulo falou assim: há um só Deus e um só mediador. A rosa não é mediadora, o sal não é mediador, a chuva não é mediadora. Quer dizer, entre Deus e o homem há um só mediador. Então, na religião, não se usa mediadores. Não se usa mediadores. Então, se eu disser para os irmãos, eu vou trazer uma rosa aqui, eu vou ungir essa rosa, e você vai lá para casa, vai botar no jarro, vai lá 3 vezes por dia para ela. Isso é magia, isso é o que faz na Umbanda, no Candomblé e nas religiões primitivas. Usa um instrumento da natureza para chegar a Deus. Quando que na religião, a religião dispensa os elementos da natureza. Dispensa qualquer coisa, né, que as pessoas usam por aí. E, de certa forma, o jejum está ligado a isso, né? Você usa a natureza do seu corpo para modificar Deus. Isso chamamos de manipulação. Uma criança pode ter febre, simplesmente não porque ela está doente. Ela tem febre, e aí ela ganha mais atenção dos pais, e o pai é um pediatra, e o pediatra não tem nada, você precisa dar mais atenção para ela. Nós chamamos isso de manipulação. É modificar alguma coisa para alcançar um objetivo que um outro ser
Por isso que os irmãos iam ficar surpresos, né? Continuando. A palavra descreve a privação de alimento. Então, o jejum é isso. Privação de alimento. Por carência. Como na experiência de Moisés. Moisés ficou no monte, ele foi no Monte Sinai e ele não comeu durante 40 dias e 40 noites. Ele não comeu porque não tinha comida. Quer dizer, Moisés não jejuou para falar com Deus, para abrir caminho para Deus. O caminho para Deus estava bem. Agora, ele jejuou porque não tinha comida lá. Ele tinha uma tarefa que implicava que ele continuasse lá. E o tempo que durou foram 40 dias. Então, isso é o jejum com carência. Moisés, digamos, foi privado de alimento. Elias, também no deserto, ele não comeu porque não tinha comida. Quando diz que Elias foi para o deserto, ali jejuou. Ele jejuou porque não tinha comida. Logo que foi possível, Deus mandou um corpo, levou comida e ele comeu. Aí ele falou: agora que você comeu, eu tenho uma tarefa para você, eu tenho trabalho para você. E Elias jejuou por causa de carência. Moisés, Elias, Jesus. Jesus foi para o deserto, não foi para jejuar. Ele foi arrebatado, foi levado para o deserto para a tentação. E lá não tinha comida, ele tinha que ficar lá um tempo. Enquanto ficou lá, ele não comeu. Mas o jejum não tinha a ver com o sucesso ou o fracasso dele naquela experiência. Certo? O que ele precisava harmonizar a sua natureza humana com a sua missão divina. Esse é o problema. Por isso ele precisava de um isolamento. Ele precisava de um lugar só ele, Deus e as tentações. Porque ali ele precisava se ajustar a sua natureza. Por exemplo, a questão do pão. Satanás falou: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Bom, um ser humano normal faria isso. Jesus era um ser humano normal, ele não podia fazer isso. Porque isso era obedecer ao diabo. Ele não podia fazer. Mas ele estava ali, não que eu vou lá para a montanha, eu vou para o deserto para jejuar. Então, digamos assim, o jejum por necessidade. Eu estava falando com ele a semana que quando a gente era criança, às vezes tinha pouca comida. E mamãe servia papai, servia nós todos, e às vezes não sobrava na panela. Ela ficava em jejum. Por quê? Não sobrou comida, ela ficou em jejum. Então naquele dia minha mãe não almoçava, ela só ia jantar. Então muitas pessoas deixam de comer para enquanto comer. Eu vi uma coisa muito interessante sobre uma enchente que houve aqui em São Paulo, e a família ficou ilhada e não tinha comida. Acharam o resto de comida. Tinha um idoso. Os candidatos àquela tigela de comida eram dois: um idoso e um gato. Então a família se reuniu para dizer: quem é que vai ganhar comida, o idoso ou o gato? Aí resolveram que o gato ia comer a comida e o idoso não comeu. O idoso ficou em jejum porque o gato teve preferência por causa disso, só por causa disso. O pessoal mostrou na televisão, né? A história que eu estou contando, que não tinha comida, só tinha uma tigela de alguma coisa lá, e a família optou, o idoso também optou, não, o gato. Então há esse jejum que é o jejum forçado. Esse não é o jejum religioso. Muitas vezes você vai ver que na Bíblia houve jejum, mas é um jejum compulsório. É um jejum compulsório. Isso não é religioso. Não é um jejum religioso. Eu vou aproveitar que não tenho comida e vou jejuar para Deus. Isso não existe. Está entendido? Se você não entendeu o lance da minha palavra, levanta o dedo e pergunte. Tá bom? Tá bom? Então fica à vontade. Para que a gente possa entender tudo claramente. Porque essa é uma questão que precisa um pouco de reflexão. Então, é praticado. O jejum é praticado por motivo religioso, de doença, privação, situações de calamidades, de natureza pessoal ou comunitária. Certo? Na Bíblia, o jejum não tem recomendação relevante. Na Bíblia, o jejum não é uma
coisa relevante. Não é relevante. Não é, a gente não lê na Bíblia mostrando que o jejum religioso é relevante. Não tem relevância. Vamos continuar com isso. Né? Então, na Bíblia, o jejum, esse jejum religioso, não tem recomendação relevante. É mais uma prática permitida por motivos pessoais ou comunitários, específicos em certas situações. O jejum é um problema da pessoa que quer jejuar, e não é um problema de exigência de Deus. Certo? Porque isso a gente não encontra na Bíblia. Em Mateus 15, 32, o jejum praticado pela multidão que ouvia Jesus ocorreu por falta de alimento. Por que Jesus multiplicou pães e peixes? Por quê? Porque Jesus reuniu uma grande multidão e ele ensinava. E o povo aprendia. Depois de 3 dias, Jesus falou: peraí, esse pessoal não vai aguentar, só 3 dias sem comer. Aí pergunta o discípulo: tem alguma comida para mim? Não tem comida no lugar nenhum. Jesus falou assim: eu não posso dispensar esse pessoal para cá, eles vão desmaiar por falta de comida. Alguns vão andar 10 quilômetros, outros vão andar 20 quilômetros, eles não vão aguentar chegar em casa. E Jesus falou: eu não posso despedir essa multidão que está há 3 dias em jejum. Temos que fazer alguma coisa. E aí ele multiplicou os pães e os peixes. Depois que o povo comeu, está alimentado, vão para casa agora vocês estão alimentados, têm força para chegar em casa. Por isso, os milagres não são para satisfazer a curiosidade do mundo. Faz aí algum milagre que eu quero ver como é que é. Não, isso não é. Tem um propósito, uma necessidade. Se você ler direitinho a multiplicação dos pães, você vai ver que tem um versículo falando a razão daquele milagre. Eles precisam ir embora, estão há 3 dias sem comer. É claro, não é exatamente 3 dias, porque as pessoas levavam uma comida, alguma coisa, um pão, umas frutas secas, mas depois de 3 dias não tinha mais nada. Só um garoto que não comeu tudo e que sobrou daquele garoto que Jesus usou aquele alimento. Tá bom? Então, não havia alimento, o povo já precisava voltar para casa, 3 dias ali, ninguém parou para comer. Comiam aqueles pedacinhos de coisa que tinha, uma sardinhazinha seca, alguma coisa, e o povo, Jesus quer mandar o povo embora, mas o povo não aguenta chegar em casa. Aí Jesus falou: vamos fortalecê-los para que eles possam ir embora. Então, esse é um jejum porque não tinha comida. Não tinha o que comer. Então, esse não é um jejum religioso. Tá bom? Então, vamos prosseguir. História. Durante 600 anos de revelação bíblica, aqui vocês têm que corrigir, 1450 a.C. é Moisés. E 850 a.C., não 650, está errado, por favor. Coloque 850. É 1450, Moisés. É 850 a.C., reinado de Acabe. Então a referência histórica. 1450 a.C., Moisés. 850 depois de Cristo, Acabe. Então, de 1450, desde o começo de Moisés, até o reinado de Acabe, não se falou em jejum. Irmão, são 600 anos de revelação, ninguém falou em jejum. Quem falou? Deus, durante 600 anos, revelando por Moisés e pelos profetas, e nenhuma palavra sobre o jejum. Aqui então vai dar 600 anos de silêncio. Continuando. O jejum não aparece na lei de Moisés. Tá? E durante 40 anos de peregrinação no deserto, o povo não praticou nenhum jejum. Faltava água, faltava comida, tinha briga, tinha inimigos, tinha guerra. Então, a gente percebe pelo estudo da Bíblia que a supervalorização do jejum é mais uma inclinação pagã do que uma coisa da revelação de Deus. Eu ousadia dizer que muitas pessoas elas jejuam da mesma forma como um
macumbeiro, um candomblessista, faz seus cultos. Eles também jejuam. E a motivação, o coração, a interpretação é a mesma. Então vamos continuar. A primeira menção, olha, isso aqui é muito curioso. Presta atenção, você vai achar curioso isso. A primeira menção da palavra jejum na Bíblia ocorre após a divisão do reino, no tempo de Acabe. Então agora, depois de 600 anos, o reino já está dividido, Acabe já é o quarto rei, por volta de 850 a.C. Na ocasião, a mulher do rei, Jezabel, convocou uma mobilização do povo e ordenou um jejum. Então, o primeiro jejum ordenado na Bíblia é por Jezabel. Não é por um sacerdote, nem é por um profeta. É por uma mulher pagã, destruidora, que não prestava. É Jezabel, que não tinha nenhum caráter, ela que convocou o jejum. Quando o nosso ex-presidente convocou o jejum, eu fiquei pensando nisso. Quem é que tem moral para convocar jejum? Continuando. Ordenou um jejum religioso, com a intenção de criar um ambiente propício para praticar um assassinato. O assassinato de Nabote, de cuja propriedade o rei queria se apossar. Olha assim, o rei Acabe era um infantil. A mulher dele, Jezabel, sempre que se pensar numa mulher ruim, pensa que o nome dela é Jezabel. Então, Jezabel convocou a multidão para ir para a praça, convocou um jejum. Sabe para quê? Para criar um ambiente para matar o Nabote. Porque Nabote não vendia a vida. Não dava nem vendia, não dou nem venda. E o rei ficou em desespero, chorou, lamentou. E Jezabel falou: vou dar um jeito nisso. Convocando um jejum. E aí ela convocou o jejum, arranjou pessoas para acusar o dono da vinha, Nabote, acusar de blasfêmia, porque acusar de blasfêmia, irmãos, é uma coisa muito complicada, porque eu digo, falando blasfemou, eu ouvi, ninguém mais ouviu, mas eu estou dizendo, 2 pessoas. Nabote não para blasfemar, mas 2 pessoas foram contratadas para mentir, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra Deus. Diante da lei, 2 testemunhas são verdadeiras. E Nabote é apedrejado. Aí Jezabel. O primeiro jejum convocado na Bíblia é o jejum convocado para um assassinato. Sabia? Não sabia? Então convocaram esse jejum. E aí o que acontece? Nabote foi morto, apedrejado, acusado de blasfêmia, e Jezabel volta para cá. Vem cá, Maria. Olha, tudo resolvido. Nabote está morto, vai lá e toma posse da vida. E o rei fala: verdade, mulher, foi lá e tomou posse da vida. Esse é o primeiro jejum convocado. Então as pessoas jejuam achando que eu falo grande coisa. Jezabel já fez isso. Eu posso estar com raiva de um irmão, querer que esse irmão saia da igreja, e já no caso de um pastor que queria que a diácono fosse embora, ele estava jejuando para aquele irmão ir embora. Certo? Pois bem. Aí, depois lê a história de Jezabel, primeiro Reis, capítulo 1, você vai achar interessante isso. Porque ela convoca um jejum, manda todo mundo ir para a praça, e ali contrata 2 pessoas para acusar Nabote acusado de blasfêmia, não tem quem defende, não tem nada, e ela manda apedrejar o Nabote, para o Nabote ficar com a plantação de uvas do coitado. Para o rei Acabe, ficar com a plantação de uvas. Isso é certo. Pois, e as pessoas quando jejuam não sabem em que companhia estão. Não estão em boa companhia. Não estão podem estar necessariamente
Estar jejuando não é estar em boa companhia, porque o primeiro jejum colocado na Bíblia foi feito por Jezabel. Ela que fez isso. Talvez até lançasse um modo, né? Daí para frente. E no caso de Esther me convocou, né? Então, no caso de Esther, ela segue a linha da prática, isso foi antes. Né? Mas ali era uma situação extrema, né? Todo mundo está para morrer. Deixa eu explicar aos irmãos que o jejum tem um sentido prático. Vou explicar para vocês. Nos tempos antigos, a alimentação era uma preocupação de 24 horas por dia. A busca pela comida era intensa, noite e dia. Lembro na roça, me lembro quando eu era criança, mamãe acordava de manhã pensando no almoço, depois do almoço pensava na janta, mas o tempo todo ligado com comida. Então, o que acontecia? O lavrador tinha que estar lavrando, o caçador tinha que caçar, o pescador tinha que pescar. Então, era um trabalho para buscar comida. Se a gente abrisse mão de comida por um dia, hoje a gente não vai procurar comida, a gente não vai buscar comida, a gente vai ficar sem comida. Aí a gente tem tempo para conversar, tem tempo para ter comunhão e para ouvir a palavra de Deus. Era uma função prática. Era uma função prática. A pessoa jejuava, porque quando ela jejuava, ela não precisava estar envolvida naquela luta, busca intensa por comida. Então, se eu abro mão de comer hoje eu estou livre de um trabalho intenso que é sair atrás da comida. Então, se tem essa finalidade. No caso de Esther, por exemplo, o fato de não comer, de ficar em jejum, mostra o estado de alerta, porque há uma destruição vindo. Vocês não vão sair procurando comida, ficam juntos no estado de alerta. E a consequência é, vocês não vão comer. Então, o jejum passava a ser um mecanismo de proteção. Um mecanismo de proteção. Então, em certas situações, era obrigatório o jejum, era necessário o jejum, com essa finalidade. Só que o modelo pagão era de manipulação de Deus. Esther não queria manipular Deus, ela queria manter o povo alerta, manter o povo antenado. Não vamos nos preocupar por aí, procurando comida, vamos ficar juntos. A destruição é iminente. Há um decreto do rei para acabar com todos nós judeus. Havia um decreto. E aquele decreto estava em via de ser cumprido. E naquele tempo o genocídio, como hoje falam tanto de genocídio, naquele tempo o genocídio era comum. Que um rei resolvia, eu quero acabar com os judeus. Todo mundo que é judeu é de mata. E era essa a situação. Então não tinha outro jeito de deixar todo mundo livre para sair procurando comida. Então vamos ficar em jejum. Pastor, mas no caso da Esther, sou eu aqui, pastor. No caso da Esther, ela não teria feito um propósito com Deus a respeito desse jejum, porque se fosse assim, quem tinha comida e não precisasse buscar comida, poderia comer as comidas que tinha. Se não tivesse nenhum propósito assim de Mas eu não vou ficar comendo se o soldado está vindo aí com a espada para me degolar. Eu não vou comer. Tem que ficar forte para comer. Exato. Você vai contar no livro de Juízes que há uma convocação de um jejum por causa da invasão militar. Quer dizer, os soldados tinham até um valor, por exemplo, o povo não come, os soldados vão à guerra, a comida sobrou para eles vão estar mais fortes para guerrear. Tem tudo as coisas têm um sentido, têm um significado, uma razão de ser. Certo? É claro que aquele jejum podia vir empacotado, vinha dentro de um pacote de fé e de religiosidade. Mas o que eu estou dizendo é que o jejum, por motivo de guerra, de fome, Joel, os gafanhotos vieram destruindo tudo. Joel chamou o povo, convoquem um jejum, Aí convocaram o jejum 2 vezes, Joel chamou o povo, porque os gafanhotos estavam destruindo tudo. Então a gente não podemos fazer nada contra os gafanhotos. O que a gente vai fazer? Vai sair procurando comida onde não há? Os gafanhotos destruíram tudo, não tinha comida. Se não tem comida na minha casa, e meu pastor me convence que eu tenho que passar um dia sem comer, fica fácil para mim.
Ele me manipula. Então Joel faz isso, não é que ele manipulou, mas o povo precisava de um choque de realidade. É isso. Às vezes na Bíblia você encontra o jejum como um choque de realidade. Para Nínive. Jonas pregou em Nínive. Qual era a pregação? Nínive será destruída em 40 dias. Só isso. O povo viu aquele homem estranho, um estrangeiro, com uma aparência assustadora, falando isso. O povo todo se comoveu. O jejum veio espontâneo da população. O povo reconheceu esse jejuar. Jonas não convocou o jejum. Nem Deus convocou o jejum. Era um problema deles. Se eles se arrependessem, Deus terminaria com o jejum e sem jejum. Mas o jejum era uma motivação para eles refletirem. Às vezes eu posso precisar do jejum para refletir sobre a coisa da minha vida, porque nesse dia eu não vou me preocupar com o almoço, nem com o janta, nem com nada. Eu vou me preocupar comigo e com minha relação com Deus. Isso é válido. Mas não é o não comer, é a atitude do coração. Isso que está aqui. Então, no caso, então vamos lá. Menções da Bíblia. Olha bem, a palavra jejuar aparece 42 vezes em toda a Bíblia. São 1.500 anos de revelação divina. 1.500 anos de revelação divina. Aparece 42 vezes. 20 vezes no Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Somente aparece a palavra jejum, jejuar, Mateus, Marcos, Lucas, Atos e Atos. E jejum, Mateus, Marcos, Lucas, Atos e 2 Coríntios. De 27 livros, 4. E aí, ainda assim, atenção, porque Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. Então é a mesma referência. Então, na verdade, por exemplo, sei lá, os sinóticos, Atos e 2 Coríntios. Então, seriam 3 menções. Porque nos 3 sinóticos, a menção é uma só. Certo? Então, isso é a palavra jejum. E a palavra jejum aparece em Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Bom, ou seja, a palavra jejum aparece 31 vezes em toda a Bíblia. No Novo Testamento temos 9 vezes. Irmãos, 27 livros, a palavra jejum só aparece 9 vezes. Então, tem alguma coisa errada. Se é tão importante, por que não aparece 50 vezes, 80 vezes, 9 vezes? E ainda assim, em 3 delas é repetido. Então, o que eu estou demonstrando aos irmãos é que, como os evangélicos são influenciados pela religião católica, e muita prática evangélica hoje é prática católica, é prática de umbanda, sessão de descarrego do candomblé, eles pegaram, isso é crime. Pegaram o conceito da umbanda e enfiaram dentro da igreja evangélica. Sessão de descarrego é do candomblé. Isso não é isso. Então a gente pega e introduz na prática evangélica, é por isso que os batistas desde isso foram tudo. 1611 e sempre insistiram. Alguém diz, mas os batistas querem por paciência. O que vamos fazer? Se as pessoas querem paganismo, se eles querem a magia, então vão para lá. Eu sei de pessoas que estiveram aqui, foram instruídas e vão para a igreja para práticas mágicas. O que nós vamos fazer? Jesus falou, a porta estreita são poucos que encontram, o caminho largo não se encontra. Entendeu? Às vezes eu fico triste, olha, por que uma igreja daquela que fala, onde o pastor fala tanta bobagem, está cheio? E onde falamos tipicamente, principalmente a palavra de Deus com a Bíblia na mão, as pessoas se entendem. Pois é. Então a palavra jejuar aparece 42 vezes em toda a Bíblia, 20 vezes no Novo Testamento. E a palavra jejum aparece 31 vezes em toda a Bíblia e apenas 9 vezes no Velho Testamento.
Agora, preste atenção. A expressão oração súplica aparece 192 vezes. Está vendo o desnível? O foco tem que ser a oração, que é a comunhão, porque no jejum eu não tenho que ter comunhão com Deus, eu só tenho que não comer. Na oração, não. A oração tem que abraçar Deus, eu tenho que gostar de Deus, eu tenho que conviver com Deus. Então a ênfase é na oração e não no jejum. É claro, às vezes fala oração e jejum, mas o foco não é o jejum, é a oração. Quando Jesus falou sobre aquele menino endemoniado, essa casta não sai sem oração e jejum. Na verdade, o que Jesus queria dizer é que as pessoas precisavam estar preparadas. E o carro-chefe é a oração, não é o jejum. O carro-chefe da espiritualidade é a oração. Nos princípios batistas se declara que nós respeitamos o direito de cada pessoa de praticar a religião do jeito que quiser. Então, a gente não está condenando uma prática que cristãos praticam. Estamos apenas mostrando a lógica de sim ou de não. Bom, motivações para o jejum. Continuando. O primeiro jejum mencionado na Bíblia foi por motivação criminosa. Falei para os irmãos, mostrei aqui 2 vezes, aquela reportagem de um país da África, onde um líder de uma igreja dita cristã, um líder cristão, induziu o povo a jejuar na mata. E foram centenas de pessoas de roupas brancas jejuar na mata para ter visão de Deus. Passados alguns dias, houve uma denúncia. Havia cadáveres lá. E a polícia foi lá. E achou muitos cadáveres de pessoas que morreram lá jejuando. E achou outros que nem andaram, estavam vivos mal abrindo os olhos. A polícia levou os vivos que estavam lá, levou esses vivos para os hospitais, levou os mortos para o necrotério, caminhões da polícia levou cadáveres. Todo mundo vestido de branco. E levou para o necrotério e prenderam o líder e o acusaram de crime. Assassinato em massa. Quer dizer, Jezabel ainda é limitada. Ainda é limitada. Pessoas que têm problema no trabalho, porque jejuaram e foram trabalhar, não conseguiram trabalhar. Na Bíblia, sempre mencionava-se a restrição física. Então, o jejum é incompatível com a atividade. As pessoas jejuavam para ficar lá, paradas, em reflexão. Nunca você vai encontrar na prática do jejum que alguém está jejuando e trabalhando, carregando o carrinho, ou atendendo cliente. Não tem. Está jejuando, repouso, absoluto. Agora, o que estão fazendo atualmente? Manda a igreja toda jejuando. No dia seguinte, todo mundo tem que trabalhar. Tem gente que não vai, tem que pegar questão de médico. Passa mal de desnutrição, hipoglicemia, e foi levado para o pronto-socorro, e o médico atesta hipoglicemia, está com soro nele, rapidinho. Então o senhor está atestado por um novo dia. O jejum provoca no corpo rápida desnutrição, mas a curto prazo, imediatamente, depois de algumas horas, hipoglicemia, quer dizer, o açúcar cai no sangue. A hipoglicemia produz fraqueza intensa, confusão mental, até loucura, estado de perturbação. Produz a hipoglicemia. A pessoa não comeu, ela não. Porque o açúcar o nosso corpo é uma usina de energia. Né? Nós ingerimos combustível, proteínas, gorduras e açúcares. Tem que ingerir para a máquina funcionar. Agora, você quer ligar a máquina, dá festa para todo mundo, você quer desligar a máquina? Desliga.
mas dá férias para todo mundo. Não deixa a máquina trabalhar. O corpo é uma máquina. Se você não dá o combustível, que é o açúcar é o combustível que é usado mais rapidamente. Por exemplo, um diabético que tem uma crise de hipoglicemia, que cai na rua, em qualquer lugar, se você coloca na boca dele um pedaço de açúcar, antes de 1 minuto, 2, ele volta. Porque o corpo fica, opa, açúcar, vamos dar energia. Aí o organismo trabalha o doente levanta. Agora, se, como estou dizendo, a gente respeita a liberdade de consciência de cada pessoa. Mas a pessoa que tem essa liberdade de consciência deve entender o que significa. Então, se eu ordenar um dia de jejum para vocês, eu tenho que pagar o dia de trabalho de vocês, porque vocês estão jejuando para obedecer o pastor, mas não tem energia para trabalhar. Se você é motorista, está dirigindo de jejum, você pode bater o carro, porque a glicose está lá embaixo e não tem energia, porque não serve. O primeiro combustível a ser usado é o açúcar. E onde ele é usado, a energia é do cérebro. Então, quem jejua sabe disso. Eu estou desprovendo o meu cérebro de energia. Tudo bem, então eu fico prostrado na cama e bebendo água, porque a água faz parte. Alguns não bebem água. Entende? Então, essa que é a situação que tem que ser complicada. Tem que ser explicada. Se tiverem perguntas, não se atane, pode fazer. Tá? Se discordarem também, pastor, discorda, pode discordar, não tem problema. Nós temos a liberdade de consciência. Um líder batista consciente nunca vai forçar ninguém a fazer nada. Eu mostrarei isso. Pastor, só uma curiosidade. Qual é a parte da Bíblia que está escrito, que tem uma parte que está escrita assim, para quando as pessoas estiverem jejuando, não ficar com cara batida, assim, para se exibir que está jejuando? Jesus falou. Foi Jesus que falou? Jesus falou no Sermão do Monte. No domingo que vem, quero que vocês estejam aqui para conseguir, eu vou falar exatamente o que Jesus falou sobre tudo isso. Tá? Jesus deu, porque perguntaram a ele, mestre, por que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, e vocês, seus discípulos, por que vocês não jejuam? Aí Jesus deu a resposta. É isso que a gente vai ver na semana que vem. Foi bom você adiantar. Qual é a opinião de Jesus? Se Jesus não jejuava, por que não? Se os discípulos de Jesus não jejuavam, por que não? Se os fariseus jejuavam, por que sim? Qual era o motivo? Qual era a finalidade? Qual era a relevância? Isso a gente vai ver na semana que vem. Continuando, mais um pouco, pode interromper se você quiser. Então, oração e súplica aparecem 192 vezes em toda a Bíblia, enquanto que jejum aparece 40 vezes, 20 vezes, outros 49 vezes. Não é interessante de refletir isso? Se uma coisa tão impactante foi mencionada só 9 vezes na Bíblia e 3 vezes no mesmo contexto, uma coisa que impacta, que pode levar à morte, pode levar à doença, pode levar à perda do emprego. Será que Deus não tem um jeito de cuidar da gente sem colocar a gente numa situação dessa? Será que não tem? Eu acho que às vezes jejum é falta de fé. Prática de jejum é falta de fé. Porque o meu Deus, ele não precisa que eu jejue para ele me abençoar. Eu acredito nele, na vontade dele, sem a minha ação. A minha ação é confiar nele e conviver com ele. É isso que eu tenho que fazer. Isso deu certo. 83 anos. Certo? Tive todo o crescimento que eu podia ter, dada a minha origem. Eu sempre disse para os irmãos, nunca ninguém me ofendeu por causa da cor da minha pele. Nem desde pequeno, não tinha jardim da infância. Eu fui para os 7 anos. Nunca recebi uma palavra ofensiva por causa da cor da minha pele. Deus me ama. E se alguém me ofender, tivesse me ofendido, não importaria. Né? Bom, então, jejum aparece 20 vezes, 9 vezes, e oração e súplica, 192 vezes. Então, o foco. É como se você tem
fala com ele: não usar droga, não usar droga, não usar droga, não usar droga, não usar droga. Certo? Você fala 1000 vezes. Não andar de patinete 3 vezes. Faz diferença. Pois é. Bom, vamos lá. Motivação para o jejum. O primeiro jejum mencionado na Bíblia foi por meio de motivação criminosa. Motivação semelhante encontramos em Atos 23, onde se relata que os inimigos de Paulo juraram não comer nem beber até que o matasse. Então, os fariseus, inimigos de Paulo, queriam matar Paulo. E eles fizeram uma proposta: vamos jejuar até que possamos matar Paulo. A gente só vai comer quando Paulo estiver morto. Jejum criminoso. Jejum criminoso. Não vamos comer. Isso falaram para a liderança. Ninguém aqui come, ninguém bebe enquanto Paulo estiver vivo. Vamos matar. Imitando Jezabel, que usa a prática do jejum com finalidade criminosa. Segundo, jejum por egoísmo. Os dois livros importantes do Velho Testamento que falam sobre o jejum é Isaías 58 e Zacarias capítulo 7. Em Zacarias aconteceu assim: quando o povo voltou do cativeiro, eles vieram perguntar ao profeta. O profeta é o seguinte: a gente voltava na Babilônia, a gente jejuava três ocasiões por ano. Agora nós estamos no cativeiro. Vamos manter esse hábito? Zacarias falou: para. Tratem bem o seu próximo, cuidem da viúva, falem a verdade, amem o seu inimigo. É isso. Aquele jejum não, é outra coisa agora. Vamos nos focalizar na prática do bem. Vamos nos focalizar na justiça, no amor, no respeito. Uma coisa que era muito comum antigamente eram as falsas testemunhas nos julgamentos. E ele praticava muito. Então, o cidadão estava jejuando aqui, comparecendo no tribunal, mentia, dava um falso testemunho. E aí Zacarias: para com isso. Esquece aquele jejum que vocês faziam lá na Babilônia, agora é outra coisa. Então, aí o profeta diz assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Quando comeis e bebeis, não era para vós mesmos que comeis e bebeis? O que a gente diz? O jejum como uma prática de egoísmo. Por egoísmo. Eu estou centralizado em mim. E a minha ação tem meu desejo, os meus sonhos como alvo. Aí o profeta falou: quando vocês jejuaram lá, foi por causa de Deus? Jejuaram por causa de vocês. Jejuaram por causa de vocês. Então, uma vez um pastor foi almoçar na nossa casa e a filha foi junto com ele, né? Uma filha jovem. E ela não comeu, estava de jejum. Aí eu fiquei perguntando: por que ela está de jejum? Ela gosta de um rapaz e não liga para ela. Ela quer o amor desse rapaz, mas ele não liga para ela. E ela então fala: vou fazer um jejum para ele se acalmar. É por Deus ou é por ela? Vocês jejuaram por vocês para expressar alguma, para chamar a atenção, para expressar alguma superioridade? Deus falou: não foi para mim que vocês jejuaram. Então, aquela pessoa que jejua por um motivo
me faça passar no concurso. Eu jejuo para isso. Então, o foco é o egoísmo, como Jezabel, manda o pessoal jejuar para poder matar alguém. O fundo, a motivação profunda dessas pessoas, eu pergunto, por quê? É para glorificar a Deus? É para engrandecer o reino de Deus? É para levar pessoas ao céu? Ou é por um egoísmo, talvez inconsciente, mas egoísmo, tendo assim dentro como foco? Ou Zacarias foi firme e falou. O terceiro é o jejum manipulativo. Quer dizer, a igreja, Jesus deixou duas ordenanças. Jesus deixou duas ordenanças. A ceia e o batismo. Não são sacramentos, porque o sacramento é identidade, o sacramento substituiu. O sacramento foi inventado pela Igreja Católica 7. E o sacramento significava que aquele ritual tem o poder de te dar a graça de Deus. É sacramento porque ele santifica. O batismo santifica, o casamento santifica, a ceia santifica e assim por diante. E daí? Daí é o seguinte, verdade, que a Eucaristia santifica, mas você vai precisar do sacerdote. O batismo salva, mas você vai precisar do sacerdote. E ele vai precisar de levar uma graninha. Certo? Então, o sacerdote, a igreja, estabeleceu instrumentos de poder. Então, são 7 sacramentos. Se fossem 10, o padre teria mais poder sobre os seus fiéis. Então, não tinha sacramento, mas nós precisamos de poder. Então, inventamos o sacramento. Aí, a prática religiosa é uma prática para manipular o poder. Você viu o livro de um cidadão perverso que queria dominar uma comunidade? Ele queria o livro de Eli, que era a Bíblia. E queria tudo, ele matava gente naquele livro. E quando foi perguntado a ele, por que você quer esse livro? Eu quero dominar esse povo. Quero controlar todo mundo. E esse livro vai me ajudar. Vocês nunca viram Bíblia que estão manipulando pessoas com a Bíblia? Nunca vi. E aquele homem, ele está matando gente. Ele fala, eu preciso desse livro, porque sem esse livro eu não domino. Eu preciso dos 7 sacramentos, porque é por meio dos 7 sacramentos que eu domino o fiel católico. Porque nenhum daqueles sacramentos pode ser feito sem a presença dos sacerdotes. Então você é católico, você vive dentro desses 7 sacramentos, mas só não pode resolver isso sozinho. Toda vez que você precisar de um desses sacramentos, seja batismo, seja crisma, seja lá qual for, o sacerdote tem que estar lá. Então é a supervalorização do sacerdote. Então um pastor que ordena um jejum, ele exerce um poder maior do que aquele que não ordena, porque ele tem uma área de domínio. Se eu acostumasse a mandar vocês jejuarem e vocês obedecerem, eu teria um poder maior sobre vocês. E cada vez que eu der uma ordem, um mandamento, o meu poder aumenta. Eu sempre fui acusado de exigir pouco, de mandar pouco, de cobrar pouco, porque eu não preciso de dominar as pessoas. Porque cada crente é dominado pelo Espírito de Cristo. É Ele que manda. Então não vou inventar coisa. Mas aqueles que querem exercer o poder sobre as suas populações inventam coisas. Um cidadão falou que Deus revelou nele e todo mundo tinha que ir para um lugar que ele chamou de Manaim. Aí levou aquela multidão, criança, para aquele lugar onde ele vivia. O poder dele aumenta. Ele tem mais poder. Então, quanto mais preceito, mais poder. Então, esse jejum que é motivado
pelo poder e manipulação. Rapidinho. Distorções na prática do jejum. Vou mencionar duas delas. Presta atenção. Eu fui dar umas aulas numa instituição evangélica aqui em São Paulo, em Sorocaba, que prepara, eu não sei se não existe, mas naquela época, preparava jovens para o campo missionário. Não sei por que razão, alguém me conheceu e pediu que eu desse mais aula lá. Eu fui algumas semanas dar aula para aqueles jovens. E encontrei lá um antigo conhecido, um irmão que era o nosso amigo lá no Rio de Janeiro, fez teologia, não tinha pastorado, né? Ele ia lá em casa às vezes, cantava no nosso quarteto masculino. Eu encontrei lá. Fui almoçar com ele. Presta atenção. Almoçando com ele comendo. Opa, cara. Um bife, outro bife, um pedaço de comendo, outro pedaço, comendo. Eu tinha intimidade com ele vinha várias vezes lá em casa. Eu falei, irmão, eu vou falar o nome dele, não sei se ele está vivo com uma notícia que eu soube que ele estava no Canadá, porque a preparação dele para ser missionário em Israel falhou, porque ele foi para Israel sem autorização, então foi deportado, e o sonho dele de ser missionário falhou, apesar de ele ter feito o curso e ter sido mandado para Israel, mas estava irregular e ele foi deportado. Eu falei, irmão, você está comendo demais. Por que você come tanto? Por que você está comendo tanto? Ele falou assim, pastor, é assim. Existe uma escala de jejum. Então, toda tarde, a gente vai no parque que é está no plantão de jejum, que está na escala para jejuar no dia seguinte. Então, quando a gente está na escala para jejuar no dia seguinte, no dia anterior, a gente come mais. Eu falei, mas isso é glutonaria. Não, mas a gente vai ficar mais o dia inteiro de jejum, a gente não vai comer. E então, já é praxe aqui. Todo aluno que está escalado, escala para jejum. Escala de jejum, José, Manuel, Joaquim, Pereira, nada. E o que eles faziam? Para jejuar na terça-feira, praticavam a glutonaria na segunda, que é pecado. A glutonaria é pecado. E ele praticava a glutonaria na segunda, porque na terça estava escalado para jejuar. Isso não, essa pessoa, esse líder, não parece que tem minhoca na cabeça. Um líder de uma instituição evangélica, preparando moços para missões, criando uma situação maluca. Às vezes me falta vocabulário de estudo. É uma coisa de doido. Eu falei, mas irmão, eu falei, mas então você está comendo muito. Ele falou, não, acontece que a gente come dobro, né? Se eu como 3 bifes na véspera do jejum, eu como 6. Você come muito. Você comeu 20 bifes. Eu falei que passado já está para melhorar. Depois do jejum ele faz de novo. Glutonaria, isso é pecado. Esse é que é pecado. Então o líder, fazendo a escala de jejum, induz os alunos ao pecado da glutonaria. Porque todos faziam isso. Todos faziam isso. E eu falei, o que eu vou falar para ele? Calei a boca. Eu não posso dizer para ele não fazer, não comer dobrado. Não sei como é que funciona lá. Como é que funciona? Dei aula lá uns 2 meses, uma vez por semana, depois parei, mas eu fiquei horrorizado com certas coisas que aconteciam lá. Tinha outras regras, outras normas que não tem a ver aqui, não vou falar, mas coisas totalmente estranhas. Agora, vulgarização. Os que praticaram, como no Velho Testamento e Protestante, em algumas situações, alguém que praticou o jejum, praticou como uma coisa séria.
Um cidadão me diz assim: eu estou em jejum. Eu falei, mas em jejum? Como é? Eu estou em jejum de Coca-Cola. Porque Coca-Cola é a coisa que eu mais gosto. Então eu estou me sacrificando, não tomando Coca-Cola. Porque eu quero que Deus me dê uma outra loja. Eu tenho aqui essa loja, mas eu quero ter 2 lojas. E então estou em jejum para que Deus me dê uma outra loja. Agora, isso é vulgarização, usar uma coisa em nome de Deus para uma atitude indigna, manipulativa. Pois bem, jejum manipulativo, jejum exercício do poder, agora, última palavra. As pessoas que gostam de praticar o jejum religioso devem aceitar a avaliação divina, pela qual a prática pode ser desagradável a Deus. Então, se eu resolver jejuar, eu tenho que pensar, será que isso vai agradar a Deus? A minha postura, a minha motivação, o meu propósito, será que Deus vai se agradar? Eu vou jejuar por causa da Josefina, para ela se apaixonar por mim? Será que Deus quer que ela se apaixone por mim? Ou se Ele não quer que ela se apaixone por mim, eu vou querer forçar a barra? Todo apaixonado força a barra. Olha bem, a alternativa de valorizar o desvalido, olha bem, desvalorizar o desvalido, praticando a justiça e a misericórdia, tem a aceitação garantida. Há certas coisas que eu sei que Deus não recusa, que Ele vai aceitar, mas outras coisas que eu não tenho certeza. Se eu for jejuar para meu salário aumentar, eu não sei se Deus quer que o meu salário aumente. Mas se eu fosse jejuar para que Deus me desse mais saúde para eu cuidar dos meus doentes, possivelmente Deus gostaria dessa motivação. Pois bem, então, a alternativa ao jejum para os servos de Deus serem bondosos uns com os outros, para praticar a justiça, amar e socorrer o necessário. Eu vou terminar fazendo a leitura aqui, uma parte de Isaías 58, mas vou ler dessa Bíblia aqui, que é nova tradução na linguagem de hoje. Tá? Aí você pode ouvir depois você ler na sua versão em casa, para não fazer confusão. O capítulo 58, verso 5. Então você diz assim: o que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Deus não cancelou os dias de jejum. Nem eu estou cancelando. Mas a pergunta é: o que vai fazer no dia de jejum? O dia de jejum permanece. Ele pergunta assim: o que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Pergunta: será que desejo que passem fome? Não. É dia de jejum, mas Deus não quer que a gente passe fome. Que se curvem como um bambu? Será? Que vistam roupa feita de pano de grosseiro? Será isso? E que se sentem em cima de cinza? É isso que vocês chamam de jejum? O que chamamos de jejum não é a mesma coisa que Deus chama. A opinião deles sobre o que é jejum é diferente da nossa. Eles falam: você não comeu, você não bebeu, você vestiu uma roupa grosseira, você sentou na cinza. É isso que você chama de jejum? É isso? Aí o Senhor diz assim: acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente. Agora, no alto escalão do país, juízes, deputados, senadores estão lá. O que eles fazem pelo sofredor? O que eles fazem pelo salário mínimo? O que eles fazem? Deus pergunta:
É não ficar sem comer ou é cuidar do carente, do necessitado? Esse é o jejum. Aí Deus diz assim: não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com as famílias. Não que desvie o dinheiro público. Não adianta ter bancada evangélica que a pessoa te desvie o dinheiro público. Isso não adianta. Não adianta gente orando lá em Brasília e fazendo mal, desviando, andando, roubando salários absurdos, recebendo salários absurdos. Não é isso. Aí o Senhor diz assim: que põe em liberdade os que estão punidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que você reparta a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabilitados. Nesse sentido, irmãos, eu fico feliz. Nós sempre recebemos alguém que não tinha onde morar na nossa casa, para dormir ou para comer. Desde o nosso tempo do Rio de Janeiro. Sempre tinha alguém. Vinha uma pessoa do interior, sem parente no Rio, e aparecia lá dizendo: não tem parente aqui, não tem lugar para dormir, tudo bem, você vai dormir aqui até você arranjar um lugar para você ficar. Então, várias jovens fizeram isso. Um grupo que não tinha comida, trabalhava numa fábrica, veio do Nordeste, não tem comida? Bom, eu vou jejuar dando para eles feijão, arroz, pedaço de carne. E eu me lembro de uma nordestina que nunca tinha visto jiló. Eu não sei como é que o nordestino não conhece o jiló. Ele não conhecia, não conhecia o jiló. Eu falei assim: você gosta de jiló? Não sei o que é jiló. Mas lá você viu, tem no Nordeste, jiló? Não, lá jiló é aquilo que a gente passa machucado. Deixa eu terminar. Aí diz assim: que nunca deixe de socorrer os seus parentes. Então, olha a resposta de Deus. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Esse é o jejum que Deus quer. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos. Eu já recebi aqui uma pessoa doente, porque na igreja dele me desagradou a neta do pastor e foi expulso da igreja. Porque ele perguntou a ela: se você é vegano, por que você é gordo? A menina saiu chorando, falando com o avô, que era o pastor dele. O pastor chamou, humilhou, e botou para fora. Ele veio aqui com ele. Isso foi um antidepressivo para ele. Aí ele pergunta: se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças, xingamentos, se devem comer aos famintos e socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto lhes darei de comer. Farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Quer dizer, não há uma promessa dessa para quem jejua. A promessa é para quem cuida do pobre,